que lhe dão qualidade, tanto de vida como de possibilidades. Todos nós, ninguém foi feito para viver sozinho. Todos nós, isso aí é para mostrar um pouco que vem consertar, né, Raí? Sabe, eu vou mais sério, e os irmãos deixaram as cadeiras na água, né? Aí as irmãs chegaram e tiraram as cadeiras, as irmãs falaram assim. Tiraram as cadeiras e limparam, e todo mundo chegou, que sabia que era trabalho no livro. Aí assim veio, aí Rainha agora está tirando as cobras e está passando. Então, gente, uma pessoa humilde é completamente diferente de uma pessoa arrogante. Uma pessoa arrogante, a primeira coisa que ela faz é não ter consistência nas suas relações. Por quê? Porque as pessoas não toleram o arrogante. Quando ele chega com aquela soberba, sendo todo mundo, ele sabe de tudo, ele humilha as pessoas. Quem quer ficar perto desse tipo de gente? Ninguém. A pessoa quer vazar. Aquela pessoa se torna tóxica, ninguém quer estar por perto. Então, quando alguém é humilde, nós não estamos falando aqui de pobreza. Nós estamos falando de pessoas que têm a amabilidade como processo na vida. Que ele sabe quem ele é, quem Deus é e o que Deus pode fazer na sua vida. E quando ele sabe quem ele é e quem Deus é, ele se coloca no lugar certo. Que é o lugar de servo, que é o lugar de uma pessoa que pode aprender com os outros, que é o lugar de uma pessoa que tem algo a oferecer para os outros. E assim sucessivamente. Porque uma pessoa arrogante, orgulhosa, ela nem aprende com você e nem ensina nada. Por quê? Porque ela tem medo de você se tornar maior que ela. Então, nem ensinar ela não quer. É muito triste isso. Geralmente essas pessoas, elas têm dificuldades nas relações, elas não conseguem ter relações duradouras. Mas o que a Bíblia diz é que uma pessoa humilde, ela alcança a benevolência dos outros e do Senhor. Então seja generoso. Principalmente uma pessoa humilde e respeitosa, uma das características que ela tem principais é a generosidade. Então, geralmente são pessoas que se preocupam sim com o outro, se preocupam em ajudar, se preocupam em informar, se preocupam em melhorar a vida daquela pessoa de alguma forma, incentivar e assim sucessivamente. 5, para quem está anotando, ainda se lembram? Buscar sabedoria, depois trabalho árduo, depois integridade, honestidade, humildade, respeito e 5, aprendizado contínuo. Olha só, Provérbios 10:8, o sábio de coração aceitará mandamentos, mas o insensato escarnece. Então, nós precisamos estar sempre dispostos a estarmos aperfeiçoando. E a gente se aperfeiçoa quando você está disposto a aprender constantemente. Você está aberto ao aprendizado. É contínuo. Ninguém sabe de tudo. A gente tem sempre alguma coisa para aprender. E outra, hoje o conhecimento é tão volátil, ele passa numa velocidade tão rápida, que dependendo do
você precisa ir se aprimorando. Como é que a gente se aprimora? É fazendo um curso, é participando de palestras, é indo pegar informações com quem tem, é pegando, aproveitando a internet que você tem e utilizando a seu favor. Isso é aprendizado. Agora, hoje já tem, eu esqueci de trazer o nome, mas já tem uma nova situação, uma nova nomenclatura colocada aí no mercado para as pessoas que vivem no vício digital sem nada que preste. Vive só com a cara enfiada nas redes sociais, falando feed para lá e para cá, vendo besteira, coisas que não edificam ela em nada. Já tem um nome aí, que está afetando o cérebro. As pessoas estão ficando completamente vazias. Mas como se nós estamos num mundo de maior tecnologia e de maior informação? O problema são as informações vazias. Você precisa estar disposto, se disponibilizar para todo dia aprender alguma coisa nova. Isso é fundamental para o seu cérebro, para os seus neurônios permanecerem vivos e daqui a pouco você não tem um Alzheimer. Precisa aprender coisas novas, precisa ler coisas edificantes. Você vai alimentando o seu cérebro do que é positivo. Então você precisa de aprendizados, de coisas novas. O que isso vai gerar? É chamado na neurociência de caminhos neurais. O que é um caminho neural? O nosso cérebro ele é formado pelos neurônios. Os neurônios eles vão se conectando entre si para fazer a nossa vida. O que nós sabemos, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente guarda como memória, é o caminho que é feito no cérebro. Se você foca numa coisa só o tempo todo, que é isso que está acontecendo. Você fica no celular muito tempo vendo as mesmas coisas, não aprende nada novo, seu cérebro não é estimulado só aquela parte ali, o resto do cérebro, os neurônios vão apagando. Eles não vão tendo função. Quando você começa, você já viu no interior que a gente tem o que a gente chama de vereda. Quem já foi no interior sabe que é a veredinha, sabe? Tem aquele monte de mata e alguém lá vai e faz uma veredinha. Aquela vereda foi construída como? Gente pisando ali todo dia até aquele caminho nasce mais mato. Porque tem gente caminhando ali, fez um caminho naquele lugar. De tanto, um monte de mato do lado. Podia ter vários caminhos, mas não tem porquê, porque as pessoas ficam passando só ali. Então, o nosso cérebro, para ele construir essas veredas, você precisa estimular ele com conhecimentos novos, fazendo coisas novas, tendo novas habilidades. Então, é necessário você se desafiar a aprender coisas que você não sabe. Eu não sei pregar um botão, não aprenda. É bom para o seu cérebro. Hoje existem atividades para o cérebro, principalmente para os idosos, que é você pegar uma camisa e ficar tentando fechar com botões. Uma besteira dessa, mas faz seu cérebro funcionar, porque você está mexendo com as mãos, com uma coisa ali palpável e obrigando o seu cérebro a construir forma de prender aquilo ali, de fechar aquilo ali. Força quando o botão é apertado, tudo isso é útil para o seu cérebro. Quando você faz um bolo, quando você faz coisas simples ou quando você aprende coisas novas. Agora, fazer a mesma coisa todo dia do mesmo jeito, não. Gente, é até chato. Tem coisa mais chata do que a mesmice? Tem não. A gente fazer a mesma coisa todo dia é muito chato. Então, precisamos de coisas novas. Aprendizado contínuo é bom para o seu cérebro, é bom para a sua vida e para o seu crescimento e desenvolvimento. Vocês estão me entendendo? A chuva passou e eu estou achando ótimo. Sexto, controle da língua. Eita, pai. Provérbios 18 e 21.
os que a amam comerão do seu fruto. Então as palavras que a gente tem poder. A gente precisa saber usar as palavras com sabedoria e com gentileza. Quando a gente fala em cuidar do pobre, cuidar do outro, cuidar do próximo, nós estamos falando dessa capacidade de amar o nosso irmão, de ajudá-lo, de fazer por ele coisas que são positivas, porque Marcos 12:31 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. E quem tem a língua, que vamos chamar por aí, língua ferina, né? Que só serve para espetar os outros, pode ter certeza que você está construindo um caminho de desgraça para você. A gente tem que ter cuidado com a língua na hora do que vai falar. Você pode estar por aí falando besteira e mentiras que não são adequadas. Com as suas palavras, você pode estar machucando alguém a ponto de matar aquela pessoa. Olha, para você ter uma ideia, no consultório a gente atende constantemente pessoas feridas por relações, por palavras que ouviram. Aquilo ali destrói a autoestima, destrói a capacidade da pessoa de confiar em si, a autoconfiança e uma série de outras coisas. Às vezes uma palavra maldita, uma palavra agressiva, uma palavra que acaba causando prejuízo para a vida do outro. Então nós temos que nos lembrar que nós somos instrumentos de Deus, e como instrumentos de Deus nós precisamos abençoar. Jesus deixou comigo, não terminou. Sétimo, amizade com os sábios. Provérbios 13:20. Quem anda com sábios, sábio será, mas o companheiro de tolos será destruído. Gente, nós precisamos, Provérbios 13:20, tá? Nós precisamos nos cercar de pessoas que nos inspirem, que nos ajudem a crescer. Gente que só conversa é guagem. Você fica numa roda que só tem que falar mal dos outros, criar encrenca, fuxico. É tenebroso. Você pode ter certeza, uma pessoa dessa não tem como ser bem sucedido. Não tem como ser bem sucedido. Então você precisa, a gente até diz assim, quando você quer ter uma autoestima boa, é importante que você modele pessoas que você admira. Como é modelar pessoas que você admira? É prestar atenção no que ele fala, nas relações que ele tem, para você se inspirar naquilo ali. A gente precisa de referências. E as referências que nós vamos ter precisam ser pessoas saudáveis. Se você é uma pessoa de Deus, tenha referências de homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Você precisa dessas referências também. Ao invés de você ter referências só de pessoas que não contribuem em nada para você. Imagine você, um servo de Deus aqui dentro, mas a sua referência é um MC, não sei da onde, que é quando você olhar para a música. Não, mas é a sua referência, a pessoa que você se inspira, é a pessoa que você modela. É triste, mas é uma realidade. Então nós precisamos nos cercar de pessoas sábias. É um princípio para você ser bem sucedido. Quando você começa a andar com pessoas importantes, você deseja ser importante como elas, e você vai perseguir aquilo ali. Aquilo ali vai me estimular a buscar aquilo também. Se você anda com pessoas, por exemplo, você escolhe gente do bagaço, barraqueiro, que só gosta de fazer voar, o que ela vai trazer de importante para você? O que é que vai me ensinar? Não, mas é porque eu estou tentando mudar a vida dela. Mas se você está tentando mudar a vida dela, você também tem que ter outras relações importantes para você. Então, se inspirar em pessoas sábias, ter relacionamento com essas pessoas
Foi chuva. Estava muito forte. Gerenciamento financeiro. Como é que quer ser bem sucedido sem saber gerenciar o que ganha? Não tem como, né? Então, gerenciamento financeiro, diga aí a Jaqueline, que é contadora, né? É necessário, é importante para a gente. Provérbios 21:17 diz assim: o que ama o prazer se empobrecerá. O que ama o vinho e o azeite não ficará rico. Ele está falando de quê? De gente que vive na noitada, de gente que só quer curtir, aproveitar a vida, não se lembra que amanhã pode ficar desempregado, que amanhã então não se lembra de nenhuma reserva. O ideal é você planejar com prudência. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você não quer perder tempo para gerenciar aquilo que você ganha? Quando você abrir os olhos, você já não tem mais nada. Tem uma economia que é chamada hoje a economia de José, que é uma forma de você planejar cuidadosamente e agir. Eu até vi, estava conversando hoje com minhas irmãs, que no final do ano tinha uma pessoa, e ela disse assim: se você quiser economizar 20 mil durante esse ano, você precisa separar 200 dias, para nesses 200 dias você depositar de 1 até 200 reais. Então, todo dia, aí ela orientou assim: você faz o calendário por 200 dias. Hoje eu tenho R$1, vou separar esse R$1 para me economizar. Aí, 15. Amanhã eu tenho 10, então eu já vou riscar o 10. E assim sucessivamente. Como você tem 365 dias e não consegue atingir a meta de 200 dias, porque tem um dia que fica milhado para você arrumar 100 dias, sem o outro é bem complicado, né? Mas você pode distribuir isso dentro dos 365 e ir fazendo uma economia que no final você vai ter economizado R$20 mil durante o ano. É uma boa ideia, né? Como é a economia de José? José, ele mandou o faraó lá economizar 20% de tudo que entrasse lá no império, lá no governo deles. Quando ele viu a história das vacas gordas e depois vinha 7 anos de vaca magra, a orientação dele: olha, no período das vacas gordas, guarde 1/5 de tudo que entrar, de toda a lavoura, dos animais, de tudo, mande separar, mande construir celeiros e mande separar 20% de tudo que a terra produzir. Tudo. No final dos 7 anos, quando chegar as vacas magras, você vai ter dinheiro economizado, você vai ter muitos alimentos e você vai ganhar dinheiro com eles. Sabe por quê? Porque as pessoas vão estar precisando e você vai ter para vender. E aí você pode, ninguém vai ter alimento, só você que vai ter estocado. E aí quando falar: olha, eu fiz marketing, não vou achar ninguém com essa sabedoria aqui não. É por ele que vai ficar guardando esse negócio. E deu tudo muito certo. Então existe uma recomendação para você fazer planejamento financeiro baseado em José. Como é isso? Hoje também é recomendado. Você, por exemplo, ganha R$1.000. Dos R$1.000, o que é que você tira geralmente em primeiro lugar? Quanto é o dízimo? Quanto é o dízimo? 10%. Então você vai tirar 10% do dízimo, porque aquilo ali não é seu, você só tem 90%. 10% foi dito que é do Senhor. Daquilo que lhe
você tire do todo. Você está ganhando R$1.000, você tira do 1.000. 20% para você, que é a sua reserva, onde você vai guardar para ninguém tocar. Então é 30%. Você só vai gastar de tudo que você ganha 30%. Aliás, 70%. 30% você vai tirar 20% para você e 10% para o Senhor, para a obra, para poder ser abençoado, né? Então, você tem 70% para gastar do jeito que você quiser. Se você fizer um planejamento financeiro baseado nisso, eu ganho R$1.000, mas eu só vou gastar 700. O restante vai ser empregado 10% para a obra de Deus e 20% vai ser para a minha economia. No final de um ano, você já tem uma reserva. Vai que de repente você fica desempregado. Você tem alguma coisa enquanto você. Não, mas surgiu aqui um apartamento, a Rebeca está vivendo ali um apartamento show de bola. Aí você já tem uma coisinha lá para dizer, ó, meu apartamento, né? Oi? Ah, um apartamento bacana. Então ela vai ter um apartamento bacana ali. Por quê? Porque você vinha economizando. Então, se a gente não tiver o cuidado de economizar, por exemplo, você quer fazer um passeio, a gente nem centavo. O cartão de crédito está nas alturas. Minha gente, quem não sabe usar cartão de crédito precisa quebrar o cartão de crédito. Porque a maior desgraça da vida de qualquer pessoa chama-se cartão de crédito. Sabe por quê? Porque se você não tem controle, você tem a impressão que tem muito dinheiro na mão. Aí você chega aqui, um vestido maravilhoso. Você não está nem pensando no vestido, né? Cartãozão ali, está todo mundo dizendo, ah, aquele vestido que é um dos sonhos. Eita Jesus! Mas meu cartão está legal. Vai lá e passa o cartão. Chegou lá na frente, eita, uma panela aqui, menino. Não posso deixar passar não essa panela, mas na panela. Você acaba esquecendo que aquilo ali no final do mês vem tudinho para você pagar. É como se o cartão não precisasse pagar. E o detalhe, se você não pagar todo, essa história de pagar o mínimo, aquilo ali é só furada para lhe ferrar. Se você não tem dinheiro para pagar todo, é melhor não pagar nem um centavo. E esperar logo o cartão cortar, ele lhe procurar para negociar, porque quando ele lhe procura para negociar, ele oferece desconto, ele oferece maneira de dividir, porque o mínimo é só ilusão. Você dá o mínimo, no próximo mês ele vem. A fatura que faltou, a fatura que está vencendo, mais os juros que aquele mínimo foi engolido pelos juros. Veio de novo que você não deu nada. Bola de neve. Resultado, tem gente que aproveita outro cartão para pagar esse daqui. E aí ele vai começar a dever nos dois. E daqui a pouco ele não sabe mais o que fazer. Então, se tem assim, está devendo demais no cartão de crédito ideal, é você ir fazer uma negociação, não comprar mais até estar com o cartãozinho zerado, tudo resolvido para você reiniciar. Ou manter o controle. Eu sei que eu tenho meu cartão é 5.000, mas eu só ganho 1.000, então nunca vou poder comprar 5.000, minha gente. Nunca. Ainda mais se eu tiver que comprar comida. Então não adianta eu ter um cartão de 5.000 se eu tenho 1.000. Porque eu vou me endividar, daqui a pouco eu estou depressiva, cheia de conta. Então, precisamos ter cuidado com isso. E esse gerenciamento das suas finanças é extremamente importante. Gente, crente precisa pagar as contas no dia, tá, gente? Não tem coisa pior do que a gente ficar devendo por aí. Olha, uma vez, eu já contei isso, eu vou contar de novo.
Uma vez nós estávamos lá na cidade de Jardim, evangelizando. E nós íamos passando em frente a um comércio, um dos principais comércios que tinha lá. E o dono estava em pé, bem na porta. E nós íamos passando, todo mundo evangelizando, feliz da vida. Aí sabe o que ele fez? Ei, crente velha safada, vem pagar a tua conta aqui antes de tu sair por aí com a Bíblia na mão. Aí o crente olhou assim, voltou lá, o crente. Foi falar com ele disse, vou me mostrar o caderno. Seus crentes todinho devem vir pagar não. Rapaz, o crente passou a maior vergonha. Aí o crente fez uma reunião, se abastigou, ninguém evangeliza mais. Vocês têm 6 meses para pagar as contas de vocês. Não me interessa, vá lá, negocie, venda os filhos, mas pague as contas de vocês. Porque enquanto vocês estiverem devendo, nós não vamos evangelizar aqui na cidade de Arthur. Menino que tinha de obreiro, tudo de pendurado lá. Foram pagar. Gente, a gente precisa comprar fiado, precisa. Mas a gente tem que ter cuidado para comprar só aquilo que a gente pode pagar. Nós passamos mais de ano sem evangelizar. Mas quando foi depois, ele chamou o freio e disse, pastor, eu quero parabenizar. Seus filhos estão tudo ok comigo. Todo mundo pagou as contas aqui. E a partir de agora, no meu comércio, só trabalha gente lá da sua igreja. E ele começou a chamar. Todo mundo que ele ia pregar lá era da nossa igreja. Ele mandava chamar lá na nossa igreja. Então, assim, a gente precisa ter uma vida íntegra. Uma vida que glorifique o nome do Senhor. Né? Então, a gente precisa dever? Precisa. Mas a gente tem que ter cuidado para não andar passando o pé na frente da mão. Porque isso é aflição para a nossa alma, gente. Como é que a gente tem paz quando você não sabe nem o que fazer mais? Não tem mais onde pedir, não tem mais onde buscar. Então, assim, não tem paz, a gente precisa ter paz na alma, no coração, para poder morar em paz, dormir em paz, acordar satisfeito e vir para a igreja satisfeito. Então, se você não tem ainda, se programe, se organize. Mas vai levar 2 anos, mas no final de 2 anos você está ok. No final de 2 anos está ok. É melhor do que você não se organizar agora e passar o resto da vida numa tribulação sem fim. Então, vá organizando a vida que dá certo. Se precisar pedir ajuda, peça, que dá certo também. 9. Perseverança diante dos desafios. Não desista, porque no tempo certo colherás, se não desanimar. Gálatas 6, 9. Gente, o desafio faz parte da vida de todo mundo. E nós precisamos aprender a ser resilientes. Perseverar. Dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo enfrenta. Agora, eu preciso aprender a ter resiliência. O que é que vai me ensinar a ter resiliência? As tribulações da vida. Paulo, ele diz lá em Romanos que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a esperança, e a esperança ela não traz confusão. Então, é a tribulação que vai produzindo isso em nós. E nós, além de aprendermos a ser fortes, resistentes diante das tribulações, porque a gente aprende com elas, nós temos que aprender a ser resilientes, a enfrentar as pressões e levantar a cabeça e seguir em frente com a mesma essência que você tinha. Porque eu costumo dizer assim, tem crente como cenoura, tem crente como ovo e tem crente como café. Como é uma cenoura? Quando você compra lá no supermercado novinha, firme, durinha, toda bonitinha. Depois que você bota ela para ferver 10 minutos na água, como é que ela fica? Molinha. E o ovo? O ovo não é todo molinho? Bote ele para cozinhar 10 minutos, como é que ele fica? Duro. E o café, quando você bota dentro da água quente? A água fica a mesma água?
O sabor fica de água? O cheiro fica de água? Claro que não. Então tem crente que quando ele passa por tribulações, ele fica todo molenga, choramingando, ele não se levanta mais, ele fica depressivo, ele não se resolve mais. E tem outros que eram pessoas amáveis, pessoas sensíveis, passou pela tribulação, fica aquela pessoa rancorosa, amarga, que só reclama e que não aprendeu nada naquilo que passou. Já tem outros que são como café, eles